Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira. Terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. É uma alegria estarmos juntos mais uma noite para estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e com muita alegria, hoje, dia 18 de outubro de 2022, em plena primavera, diretamente de Olambra, diretamente do interior de São Paulo, nós estamos aqui nesse encontro espiritual e nós temos uma alegria muito grande porque vamos reunindo os nossos amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, os irmãos desencarnados que vêm compartilhar conosco para aprender, para refletir sobre a mensagem do Evangelho. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando e aqueles também que vão assistir depois as nossas gravações, ou pelo canal do YouTube, ou pelo Telegram, pelo Facebook, ou pelo Instagram. Boa noite, Vicente Ginene, seja muito bem-vindo. Boa noite, Anne Eliane. Boa noite, Sueli Aparecida Reis. Ontem, amigos, segunda-feira, dia 17 de outubro, não sei o que aconteceu, que nós não conseguimos entrar nem pelo Facebook e nem pelo Instagram. Mas hoje estamos aqui, graças a Deus, ao vivo, junto com vocês. E isso é muito bom. Lembramos que esse estudo, o estudo do Evangelho, ele tem um tríplice objetivo: estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, prepararmos espiritualmente os trabalhadores da nossa casa e também aqueles que vão ser assistidos logo a seguir, porque a nossa reunião de estudo do Evangelho, ela é de 8 às 8h30 da noite, ao vivo. E depois, não é ao vivo, é à distância, vem a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, nós vamos nos preparando espiritualmente com essa reunião agora, para daqui a pouquinho iniciarmos a outra reunião. Amigos queridos, eu vou pedir aqui a ajuda dos universitários para ligar aqui o ventilador. Vai fazer um pouco de barulho, mas está cheio de insetinhos aqui. São seres, como que fala, meu Deus? São seres em processo de evolução espiritual, e até eles estão muito interessados em ouvir a mensagem do Evangelho, só que ao invés deles ficarem ao lado, não, eles querem ficar aqui em cima de mim. Então está complicado essa noite, está complicado. Vai fazer um pouquinho de barulho o ventilador, mas eu acho que vai aliviar essa invasão aqui desse princípio inteligente. É o que eu queria me lembrar, princípio inteligente. Então nós vamos abrir uma página do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Abrimos aqui na mensagem 143, 143. Cartas espirituais. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Então Paulo escreve à igreja de Colosso e diz: olha, depois que vocês lerem, vocês passem essa mensagem para outra igreja, e a outra igreja transmita também para vocês a mensagem que nós encaminhamos para ela. E Emmanuel diz: o correio do céu
nunca se interrompeu. O título da página é Cartas Espirituais. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos por meio de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. A mensagem 143 do livro Vinha de Luz. Amigos, vamos orar. Agradecer aos emissários divinos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo Jesus. E em nome de Jesus, nós iniciamos mais esse estudo do Evangelho pedindo, Senhor, esteja presente em nossas vidas. Toca os nossos corações para que possamos sentir sempre o teu amor, a tua bondade, a tua proteção. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Amigos, boa noite, Arnaldo, boa noite, Eudócia, boa noite, Rita de Cássia, boa noite a todos esses amigos tão especiais que estão sempre conosco. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Nós iniciamos o capítulo 11, vimos que o capítulo 11 ele é dividido em vários subtemas. Começa o primeiro tema, o mandamento maior, que nós já comentamos. Depois vem, dai a César o que é de César, que nós iniciamos a semana passada. E depois vem as instruções dos Espíritos. Os Espíritos vão nos instruir sobre a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. E encerra esse capítulo com uma pergunta muito interessante. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Mas, amigos, nós iniciamos a semana passada. Boa noite, Rosana Pires, seja muito bem-vinda. Nós iniciamos a semana passada o capítulo 11, o item 5. Dai a César o que é de César. E nós vimos nesse item 5 duas passagens que foram selecionadas por Allan Kardec, uma no Evangelho de Mateus e outra do Evangelho de Marcos. E nessas duas passagens, nós comentamos quando os fariseus, querendo colocar Jesus numa situação difícil, eles vêm fazer um questionamento a Jesus se era certo pagar o tributo a César. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a nossa live a semana passada, e para aqueles que depois vão assistir às nossas gravações, nós convidamos a rever. A semana passada foi dia 11 de outubro, nós fizemos um comentário mais aprofundado, hoje só estamos fazendo uma revisão rápida. Boa noite, Mariana Fosati, seja muito bem-vinda. E eles vêm perguntar a Jesus, é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E Jesus, sabendo da intenção
daqueles fariseus, ele responde: hipócritas, por que me tentais? Por que me tentais? Apresentai-me das moedas que se dão em pagamento do tributo. E eles apresentam um denário. Jesus pergunta: qual a imagem e qual a inscrição que está aí nessa moeda? E eles dizem: a figura de César. Responderam ele. E Jesus então diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Até a semana passada, nós comentamos toda essa parte e os fariseus ficaram admirados com a resposta de Jesus e se retiram. E nós vamos agora ver o capítulo 11, o item 6, que são os comentários vindos através de Allan Kardec. Mas antes eu quero cumprimentar a nossa querida Cleia. Boa noite, Cleia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Márcia Craveira, a nossa querida Eudócia Reis, diretamente lá de Boston, Estados Unidos. Então, amigos, vamos ver agora o que Allan Kardec comenta referente a essas duas passagens que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 13 a 17. Então vamos aos comentários de Kardec. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. Nós vimos aqui a semana passada, mostrando que nesse período, aquela região e grande parte do antigo mundo, porque a parte da América e tudo, muitas regiões do nosso planeta ainda não eram conhecidas, entre aspas, descobertas. Mas o Império Romano, ele dominava uma grande parte da antiguidade. E entre eles estavam os judeus, que eram submetidos ao jugo romano. Então eles tinham que pagar tributo, pagar impostos, mas não eram para o seu governador, o seu presidente, o seu rei, o seu imperador, não. Eles tinham que pagar a Roma. Então, logicamente, que ninguém quer pagar imposto, ainda mais para aqueles que eram os seus dominadores. E Kardec diz, então isso era essa questão de pagar o tributo, eles abominavam isso. Eles tinham, era uma questão assim, que os deixavam muito revoltados. E Kardec, inclusive, diz que eles haviam feito do pagamento do tributo uma questão religiosa. Porque também precisamos compreender que aqueles religiosos, eles inclusive eram chamados doutores da lei, eles tinham um poder muito amplo, porque eles também funcionavam como juízes, como promotores, como advogados, como defensores, como eles tinham uma parte de política e eles tinham uma parte também religiosa. E continua Allan Kardec, o pagamento do tributo constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Por quê?
o imposto, o tributo, era cobrado. Se Jesus dissesse que eles não deveriam pagar, e eles queriam justamente enredar Jesus para que pudessem puni-lo, porque os fariseus, os doutores da lei, eles estavam muito incomodados com a presença de Jesus. Pelo seguinte, eles tinham, como nós acabamos de ver, de dizer, eles tinham poder, tanto político quanto religioso. Aqueles doutores, aqueles homens que comandavam, que cuidavam, que administravam os templos, eles recebiam uma série de vantagens. Os sacerdotes, eles tinham uma série de vantagens. E quando Jesus começou a trazer a sua mensagem, condenando muitas daquelas atitudes, chamando aqueles fariseus de hipócritas, mostrando diretamente nos templos, porque o templo naquela época, a pessoa, independente de ser um sacerdote, ele podia falar no templo. Ele tinha permissão de chegar lá na frente e falar. E ele chegava e condenava certas atitudes. Por exemplo, na época, o dia de sábado tinha que ser um dia consagrado a não se fazer nada, porque eles achavam que o sábado, para que fosse honrado a Deus, as pessoas não podiam fazer nada. E Jesus vai e cura uma pessoa no sábado. E eles condenam como pode Jesus curar uma pessoa no dia de sábado, que é um dia que a pessoa não deve fazer nada. Até cuspir era proibido no dia de sábado. Porque era uma ação, e a pessoa tinha que passar o sábado todo sem fazer nada, em jejum, não podia, enfim. Mas aí Jesus dá uma chamada neles, dizendo que eles eram hipócritas. Qual de vocês que, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco, você não vai lá socorrer? Você vai deixar a sua ovelhinha lá? Não vai. Então, eles não gostavam de Jesus. Eles viam que Jesus chegava assim, curava as pessoas, sem pedir nada em troca, enquanto os judeus estavam habituados aqui a ir ao templo, fazer aquelas ofertas e para poder ter os seus pecados perdoados. E os sacerdotes eram beneficiados com isso. Aqueles vendedores lá do templo que vendiam aqueles animais para serem sacrificados eram beneficiados com isso. Por isso também tem aquela passagem que aí Jesus chega lá no templo e derruba aquelas mesas lá daqueles cambistas. Então, Jesus era muito bem visto pelo povo sofrido, enfermo, desvalido de toda a sorte. Mas dos poderosos, não. E, logicamente, eles queriam arrumar uma armadilha para que Jesus entrasse em alguma contradição. Mas, como Kardec vem comentando, Jesus, governador espiritual, espírito puro, conhecedor de tudo e de todos, ele diz, ora, o tributo, qual é a imagem que está aí? De César. Eles queriam saber, poxa, porque essa pergunta que foi feita a Jesus era uma pergunta atual, porque era o que eles estavam vivendo, era o que eles estavam passando. Serem subjugados e ter que pagar imposto para Roma. Então era uma questão de atualidade, não era uma coisa que fosse passada, não, era um interesse imediato. Mas ali havia uma armadilha. Contavam eles, os que a formularam, aqueles fariseus e
os outros que estavam junto com os fariseus, porque a semana passada vocês devem lembrar que nós falamos que os fariseus, eles estavam em companhia dos herodianos. Os herodianos, então, aqueles que estavam ali, tanto aqueles discípulos dos fariseus quanto os herodianos, queriam colocar Jesus numa situação complicada. E eles contavam que, quando eles formularam essa pergunta, poder, conforme a resposta, excitar contra ele, contra Jesus, a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Porque nós também já vimos aqui, em outras oportunidades, que apesar deles serem judeus, mas haviam pensamentos diferentes. Haviam seitas diferentes entre eles, então eles queriam provocar uma situação contra Jesus. Mas Jesus, como diz Kardec, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. E inclusive, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos reporta a introdução de um Evangelho, o artigo que fala sobre os publicanos. E nós que estamos no domingo fazendo essa leitura do Evangelho, no nosso Evangelho no Lar, nós estamos nessa introdução, no item 3, vendo esses personagens que foram mencionados por Kardec para que nós possamos compreender quem é cada um deles. Mas, então, eles ali com malícia, querendo criar uma situação complicada para Jesus, porque dependendo do que Jesus respondesse, eles poderiam o quê? Excitar ele, Jesus, contra a autoridade romana. A autoridade romana já ia ficar pensando, esse cara aí é um revolucionário. Ora, se ele está dizendo para não pagar o imposto, mas Jesus sabia, e até porque, se nós formos ver de uma forma honesta, correta, todos nós temos a obrigação de pagar os impostos. Se esse imposto é injusto, é uma outra situação, que aí de uma forma equilibrada, nós devemos procurar mudar, reverter, diminuir esse valor, seja o que for. Mas se existe a lei, e dentro dessa lei tem o imposto a ser pago, todos nós que fazemos parte daquele país temos obrigação de pagar. Então é o que Jesus ali coloca para eles, uma lição de justiça. Ora, se a lei existe, tem países que o imposto pessoal, o valor ainda é maior do que o que nós pagamos aqui no Brasil. Para nós seria injusto. Não, mas como pode? Eu pago, por exemplo, 10% do meu salário e lá nesse outro país é 40%, mas lá foi aprovada essa lei, é uma lei válida, então quem mora naquele país tem a obrigação de pagar. Mas Allan Kardec continua, e agora no item 7. No item 7 do capítulo 11, prossegue Kardec nessa reflexão. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Então vamos ver o que Kardec quer falar com relação a isso. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido
de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Então, o que Kardec está procurando aqui nos trazer de reflexão? Mais ou menos até o que eu coloquei, com outras palavras. Por quê? Nós devemos procurar entender de acordo com a lei, com os costumes, aonde a pessoa se encontra. Ali ele está dizendo, não vamos entender isso de um modo restrito nem absoluto, até porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nós podemos interpretá-la de várias maneiras. Às vezes, quando nós começamos a ler o Evangelho, uma determinada mensagem, ela nos toca o coração para um fato que às vezes nós estamos vivenciando naquele momento, alguma dificuldade, alguma coisa, e aí nós vamos refletir em cima daquilo que nós estamos passando. De uma outra oportunidade, nós já podemos refletir de uma outra maneira. Inclusive, os judeus, eles dizem que a Torá e a Bíblia hebraica, ela tem 70 faces. 70 faces. Então, à medida que a pessoa lê, ela pode ter uma leitura diferente do que ela teve. Ampliar essa visão. E é isso que Kardec está procurando dizer. Não é somente a mensagem do Cristo, nessa situação e em outras, não é somente referente a pagar o imposto. Nós podemos ampliar essa mensagem do Cristo para perceber, para entender o quê? Que nós devemos agir da maneira como nós queremos que os outros também procedam para conosco. Veja que é visão ampla e bonita. E Allan Kardec vem concluindo a sua reflexão dizendo, ele quem? Jesus. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Então, aqui, Jesus está procurando mostrar, não é somente o imposto que nós devemos ou não pagar. Qualquer prejuízo material e moral que nós possamos provocar, nós devemos parar e nos abster. Porque se nós queremos que o outro nos ofereça o melhor, seja justo, seja correto para conosco, nós também devemos ser, em todas as situações, por menores que elas sejam. E o nosso codificador continua dizendo, Jesus, se referindo a Jesus, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Olha a visão de Allan Kardec. Por isso, Allan Kardec era considerado o bom senso encarnado, porque ele consegue, dessa palavra aqui, deixada pelo Mestre Jesus, fazer essa leitura muito mais ampla. Não é somente o imposto, é os deveres que você tem com a sua família. Você está cumprindo esses deveres? Você está cumprindo os seus deveres diante da sociedade, diante da autoridade, diante de todos aqueles que estão à sua volta, diante de todos os indivíduos em geral? Muito bonita realmente essa visão de Allan Kardec. Mas, amigos, para lembrar a vocês
São 20 horas e 27 minutos. Faltam apenas 3 minutinhos para a nossa reunião de vibração e irradiação. A reunião de vibração e irradiação é uma reunião que não é ao vivo. Eu sempre gosto de lembrar, porque nós já tivemos pessoas que falaram: eu não consegui acompanhar a reunião, não apareceu aqui para mim. Mas logicamente que não vai aparecer, porque a reunião ela é à distância. O que é ao vivo é agora esse nosso estudo do Evangelho, que é uma preparação espiritual para essa reunião que virá a seguir. E para aqueles que, porventura, desejarem encaminhar algum nome para a reunião de vibração, para essa reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Nós passaremos todas as orientações e, a partir da próxima semana, a pessoa passará a, recebendo as orientações, a ser tratada pela reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação ou encaminhar algum nome. Mas antes de passarmos o número do nosso WhatsApp, que sabemos que às vezes outras pessoas vão nos assistir e que vão ter esse interesse também, nós aproveitamos para lembrar a vocês, se porventura vocês ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Amigos, vamos semear a luz. Mesmo vocês que nos assistem agora ao vivo, depois entrem lá no YouTube, façam comentários, compartilhem, porque quanto mais nós semearmos a luz, e Jesus conta conosco para isso, mas também nós vamos dando oportunidade a que outras pessoas conheçam essas mensagens singelas, mas que podem salvar vidas. Vocês não têm a noção de como que pode uma mensagem dessa tocar o coração, mas para isso é necessário que a pessoa receba. Então anote aí o nosso WhatsApp, o DDD é o 19 e o celular é o 993416316. 1999-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. E agora até domingo, no nosso Evangelho no Lar, pelo Facebook, pelo Instagram.